Em São Paulo, meio-dia, e mais alguns minutinhos, 10 minutinhos, né? Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando dos assuntos do mundo da cultura. Célio Turino, seja muito bem-vindo a esse Redemoinho. Célio Turino, que acompanha as artes e o movimento todo no Brasil, mas também na América Latina. Tem falado bastante de América Latina, é um prazer ouvi-lo. O que você nos conta, Célio, hoje? Bom, obrigado, Eleonora, Rodolfo. Eu estou chegando do Paraguai, não é? Semana passada, as duas últimas semanas estava no Chile, aí semana passada eu estive no Paraguai, a convite de pontos de cultura de lá, também do Ministério da Cultura do Paraguai. Tudo tem sido muito intenso, né? Eu tenho que chegar, escrever e partir de novo para a nova viagem. Mas eu queria relatar para vocês sobre esse sentido da visita no Paraguai, né? O Paraguai, muitas vezes, é deixado de lado nas nossas referências em relação à própria América Latina, né? E América do Sul. Olhamos mais para esses países andinos, ou então para a Argentina, mesmo Uruguai, que é um país até menor em população, mas conhecemos mais sobre eles do que sobre o Paraguai. Eu observo o Paraguai como se fosse um útero da América do Sul. E ali está sendo gestado algo muito novo que eu queria compartilhar com vocês, né? No Paraguai, nós é um país bilíngue, como vocês devem saber, os ouvintes, né, a audiência, em que se fala Guarani, 80% da população fala espanhol e Guarani, e 20% fala somente o espanhol, né? E ali é a terra sem males, né? Conforme a cultura guarani sempre apresentou, a busca da terra sem males. A sociedade da abundância é uma abundância do suficiente, em que todos e todas têm tudo o que é necessário para uma vida boa e digna. Uma boa vida na casa, né? Que vem da palavra guarani, o tecoporã, não é? Que significa o modo bom de viver na casa, né? E, contraditoriamente, é um país que tem sido estuprado, né, violentado pelos genocídios, inclusive o genocídio que o Brasil, do qual o Brasil participou, que foi o genocídio durante a chamada Guerra do Paraguai, né? Praticamente toda a população masculina adulta foi exterminada, sobraram alguns poucos milhares de homens ao final da guerra, né? Foi um morticínio. Inclusive, Duque de Caxias se recusou a continuar na guerra quando viu que lutavam pela defesa daquelas terras apenas crianças, né? Mas aí ele foi substituído pelo Conde D, que era o esposo da princesa Isabel, que continuou o massacre, e inclusive tem o massacre de Acosta Nhu, onde apenas crianças guerrearam, lutaram contra o exército brasileiro. Elas pintavam, inclusive, algumas usavam até tamancos altos para parecerem mais altas. Eram crianças com 10, 12 anos de idade, né, que foram todas decepadas, né, por ordem do Conde D, da família imperial, da família ilustrada imperial brasileira, dos Bragança e Habsburgo também. Mas essa é a história. Depois disso também houve uma série de estupros, de violações, de destruições no Paraguai. Mas o Paraguai, ele, como um útero, que é como eu vi o país nessa última viagem, ele está gestando mesmo essa terra sem males, né? Quem percebeu isso também foi um padre jesuíta, que eu recomendo leitura para quem
Não há muita coisa em português, mas dá para ler em espanhol, que é o Bartolomeu Meliá, né? Um linguista que esteve décadas no Paraguai, esteve no Brasil também, morreu recentemente, creio que em 2019, e estudou muito essa forma de pensar uma outra sociedade a partir da filosofia e da ética dos Guarani, que, de todo modo, está presente também na filosofia andina aí do Sumak Kawsay, né, que é do bem viver. Mas não é só em relação ao bem viver. Como eu disse, eu fui lá a convite de um ponto de cultura. Na verdade, eu nem os conhecia. Eles me procuraram, tão gentis, perguntando se eu poderia conhecer a experiência deles. E lá fui, não tinha como recusar, né? Aí se juntou também o Centro Cultural de Espanha para me levar e o Ministério da Cultura. É uma grata surpresa que eu tive com o Ministério da Cultura. Ele é todo dirigido por servidores de carreira e muito comprometidos com a história do Paraguai. Inclusive, agora eles estão regulamentando uma lei que reconhece os afro-paraguaios, né? Eu não sabia que havia uma população grande. Do ponto de vista da densidade, é pequena, mas há os afro-paraguaios, fazem umas máscaras belíssimas lá, e eles também estão implementando o programa dos pontos de cultura e da cultura viva, e dentro dos conceitos bem definidos sobre isso, né? Já ano passado foram 27, este ano serão 40, o que é significativo para o tamanho do país. E fui a esse pequeno ponto de cultura, que é muito grande, todo inspirado no trabalho de Paulo Freire, que é o El Cântaro, que fica às margens do Lago Ipacaraí. Acho que a gente conhece aí algumas músicas do Lago Ipacaraí, não é? Em Areguá. E é uma bioescola. E eu achei muito bonita, porque é um casal que começou, a Joy e Gustavo, e eles têm toda essa visão agroecológica, né? Paulo Freireana do mundo. Abriram uma escola para a comunidade do lugar e começaram tudo isso à sombra de uma mangueira. Eu fiquei emocionado quando eu vi aquela mangueira, porque em torno da mangueira há agora sala de música, também de áudio e vídeo, biblioteca, um auditório que eles estão construindo, tudo em bioconstrução. Também tem um voluntário que veio de Barcelona, uma pessoa muito interessante, o Xavier. Um dia eu vou escrever sobre ele também. Das pessoas que se atiram no mundo para contribuir para um mundo melhor, não é? Mas tudo começou à sombra de uma mangueira. E ali, para mim, isso foi muito significativo, porque logo que eu escrevi o primeiro texto propondo os pontos de cultura para o Brasil, a Cultura Viva, né, que eu tinha que apresentar para o ministro Gilberto Gil, eu recém tinha sido nomeado para o Ministério e tinha que apresentar uma proposta que era diferente daquela que o governo até então queria aqui no Brasil, que era de construção de prédios, né? E aí eu usei uma metáfora no texto que era: e um ponto de cultura pode acontecer à sombra de uma mangueira, de uma árvore, por que não, né? E aí na conversa com o Gil, ele também gostou dessa metáfora, né? Mas é interessante que eu não vi nenhum ponto de cultura à sombra de uma árvore aqui no Brasil. Eu fui ver agora, nesse útero chamado Paraguai, né? À sombra de uma mangueira, se formou um ponto de cultura muito lindo. Tem até uma foto com eles ali abaixo da mangueira, né? Aquilo foi algo muito forte. Mas, né, não só também no Paraguai, eu pude ver também um outro processo de recuperação da memória. Houve um supermercado que, em 2004, teve um incêndio e os donos fecharam as portas quando começou o incêndio, para que o público que estava comprando coisas no supermercado não fugissem com as mercadorias. E aí 400 pessoas morreram lá.
E não é que eles transformam, 18 anos depois, aquele supermercado em um memorial, em um centro cultural, e que, coincidentemente, foi inaugurado essa semana, e eu estive lá nesse processo de inauguração, dando uma palestra, né? Então, sobraram os escombros, mas a partir dos escombros fizeram um memorial lindo, rendendo homenagens a todas aquelas pessoas que foram mortas pela ganância da mercadoria. Tem muita água. Na verdade, o que tem de construção é a parte do estacionamento, só a parte subterrânea, assim, do primeiro piso, né? O resto se queimou, se contorceu e tudo mais, né? Aí as arquitetas conseguiram, em diálogo com as sobreviventes, né, com a associação ali do local, construir um lindíssimo memorial em que vaza a luz, tem coisas muito bonitas ali, merecem ser conhecidas, e em torno disso também tem uns lugares com água, né, para ir regenerando, de água viva mesmo, com peixes, né, que tem movimento, não aquela água morta, tratada, né? E em torno disso foram fazendo também uns recantos culturais, áreas para oficinas, e vai ter um ponto de cultura. Que coisa linda! Perceber que no memorial, em torno de tantos horrores, num lugar em que 400 pessoas foram mortas pela ganância da mercadoria no supermercado, vai se abrir um ponto de cultura. Foi isso que eu fui fazer lá no Paraguai, e agora quero começar a escrever sobre essas histórias, contar sobre essas pessoas, e cada vez nos percebermos mais comuns, né? Mais próximos. Sim, Paraguai também, eu tive a oportunidade de visitar a casa de Rafael Barret. Não sei se vocês conhecem. Rafael Barret, um anarquista que era de família nobre espanhola, ele foi viver no Paraguai no início do século XIX, 1902. E Rafael Barret, ele viveu em Areguá, do lado de onde é o ponto de cultura El Cântaro, a bioescola, baseado em Paulo Freire. Rafael Barret foi o avô de Soledad Widmer Barret, que foi morta aqui entregue, inclusive, pelo seu companheiro, o Cabo Anselmo. Mas essa vai ser uma outra história. Quem sabe um dia eu conto aqui essa história toda. Abraço. Legal, Célio. É sensacional ver como emerge, né, a vida aí de lugares que os nossos preconceitos, né, a gente acaba quase que deixando de lado, né? Como você disse, a imagem que se tem do Paraguai, a imagem que é vendida do Paraguai aqui no Brasil, nem de longe reflete o que é esse país, né? A gente ouviu aqui, então, o nosso historiador Célio Turino falando no programa Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico, particular. Hoje falamos do mundo da cultura. Amanhã a gente vai ter uma edição especial do Redemoinho. Teremos aqui, não ao meio-dia, mas ao 12h30, uma conversa com o Pedro Monzon, que é o cônsul, embaixador de Cuba, aqui, o cônsul de Cuba aqui em São Paulo. Vai falar sobre o que está ocorrendo em Cuba agora, esse desastre em Matanzas, e como o povo cubano está reagindo e como o mundo pode mostrar sua solidariedade frente a essa tragédia. Muito obrigado, Célio Turino, muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui o Redemoinho de hoje, que seguem conosco pela internet afora. Boa tarde, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.